Muito boa tarde, minha gente. Tem descrençante aí comigo? Sejam todos muito bem-vindos à mentoria Descrençar. O que é que você quer realizar? Oi, Ana Arielle, minha bichinha. Ó, vou escrever aqui até que vocês entrem, até que a gente se prepare. Hoje tem uma prática, se preparem para a prática. E essa mentoria de hoje não vai ficar disponível, então vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos. Vou escrever aqui o nosso tema desta live. Eu vou ter que colar aqui, ó, culpa, essa crença. Vamos chegando, minha gente. Eu só vou escrever aqui. Essa crença limitante. Essa crença limitante te mantém aprisionado. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, minha gente. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Ragazzini, destravo terapeutas para viverem a sua missão. Pronto, culpa! Se tem terapeuta aqui se sentindo culpado, tá travado, vamos destravar isso hoje? Vamos começar essa mudança, porque tem muita gente esperando você. Terapeuta, você profissional, terapeuta de si também. Terapeutas de vida. Se você não está vivendo sua missão, se você está travado, você não está ajudando pessoas. Se você não está ajudando pessoas, se você não está fazendo aquilo que a sua missão te pede, você não tem resultado financeiro. E muito provavelmente está adoecendo emocionalmente. Então, bora reprogramar. Oi, José, seja bem-vindo. J.F. de Caruaru, Pernambuco, que delícia. Oi, Pati. Lembrando para vocês que essa mentoria não vai ficar disponível, assim como o aulão de ontem também não ficou disponível, essa semana não ficará. Quero honrar cada um de vocês que tiram uma partezinha do tempo de vocês para estarmos juntos nessas mentorias, tá bom? Bem-vindo todo mundo. Deixa eu ver se tem algum recado aqui. Eu vou dar uma coladinha de vez em quando, tá, minha gente? Hoje, porque tem muita informação. muita informação. Ó, prestem atenção. Amanhã a gente tem atendimento. Amanhã é quarta-feira, certo? Então, os atendimentos que vocês têm gostado tanto de participar. Atendimento para diagnóstico e reprogramação de crenças. Na quinta-feira, preparem aí a agenda de vocês e se organizem para não perder. O tema é: sem isso você entra em conflito e não realiza terapeuta. E na sexta-feira, como elevar sua autoestima e sua autoconfiança para ser um terapeuta de sucesso. Fechado? Muito bem. Bem-vindos todo mundo que vai chegando aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Antes que o senhor Lauro brigue comigo. Oi, Daniela Freixo de Faria, minha gente. Se você tem filhote, se você tem uma criança aí, se você é professor, sigam Daniela Freixo de Faria. Uma baita psicóloga, uma baita professora. Admiro demais seu trabalho, viu, Dani? Olha só, minha gente, então vamos lá. Quero dizer para vocês que no dia 16 de setembro temos um aulão, certo? Um Masterclass, e é necessário que vocês se inscrevam. O link está na minha bio, Masterclass gratuito, Missão Terapeuta. Para que você tenha um passo a passo, o método Descrençar para se destravar sim, para viver sua missão. Fechado? O link já está na minha bio. Graças ao senhor Lauro e equipe Sinergia. Então, bora lá, minha gente. Ó, seguinte, no aulão de ontem, rapidamente eu falei sobre crença de não merecimento. Quem estava lá comigo? Diz eu aqui no chat para mim. Diz aqui pra mim se você estava, diz eu se você não perdeu aquele aulão onde eu falei sobre uma das crenças que mais travam os seres humanos, principalmente nós terapeutas, que muitas vezes sentimos que não somos merecedores de receber a troca num atendimento, que não somos merecedores de receber a moeda de troca, de fazer dinheiro, de ter felicidade, de ter realizações. Crença de não merecimento. Helena tava lá, José Roberto, que bom, que delícia. Rônia, Patinha também, Edilene, que bom que vocês estavam lá comigo, fico muito feliz, viu? Paty, a Masterclass não é só para terapeuta profissional, pode ser para terapeuta de si se você quiser, tá bom? A Masterclass é focada em terapeuta, ou seja, aquele que é profissional e aquele que quer ser terapeuta de si aprendendo o método Descrençar, tá? Então vamos lá. Ontem então, naquele aulão, já eu vou olhar mais o chat aqui para falar com vocês, tá bom? A Rônia disse assistir 2 vezes. Que bom, enquanto tava renderizando, né, Rônia? Muito bem. Então vamos lá.
Na aula de ontem, no aulão de ontem, onde eu falei sobre a crença de não merecimento, resumidamente, eu expliquei como vocês fazem o diagnóstico desta crença. Será mesmo que eu tenho crença de não merecimento? E lá eu expliquei, basicamente, eu dei para vocês vários exemplos. Aqui eu não vou falar o que eu falei ontem, mas eu preciso fazer uma introdução para esse nosso tema da mentoria de hoje, que é culpa. E para quem assistiu o aulão de ontem sabe que a culpa é um dos sentimentos mais densos e um dos sentimentos que me diz, que me sinaliza, que me dá um sinalzinho de fumaça de que eu tenho essa crença de não merecimento por tudo aquilo que eu ouvi dos meus pais, por tudo aquilo que eu vi os meus pais se boicotando, se afastando de serem felizes, de realizações, certo? Tudo aquilo que eu vi, ouvi e experienciei, principalmente no meu ambiente familiar. Por isso é tão importante a responsabilidade nossa quanto pais, como pais. Mas Camila, como eu li ontem lá no chat, né? Eu já passei essa crença pro meu filho e agora? Não, você não tá condenado. Você passou aquilo que você podia no momento em que passou, em que refez essa passagem de bastão. Mas isso não é uma condenação. Você pode mudar agora. E quando a gente muda o outro, certo? Porque a gente influencia o ambiente em que a gente está. Mas muito bem, ontem naquele aulão eu falei basicamente de pensamentos que são recorrentes nas pessoas que têm essa crença de não merecimento. Vocês lembram que eu falei basicamente sobre uma palavrinha que é erro? Quando eu dou um peso para esta palavra, quando eu dou uma sentença e eu olho para esta palavra ou para o que eu fiz e deixei de fazer no passado e eu me autoflagelo e eu me sentencio, né? Eu dou uma sentença para mim. Esse erro é denso e essa palavra, para quem tem a crença de não merecimento, é muito comum. Inclusive ela foca, ou ele foca, esse descrençante, essa pessoa fica focada completamente, ou a maior parte do tempo, a maior parte do seu tempo, no erro. Por que que eu fiz isso? Por que que eu não fiz isso? Não é? Eu errei. E aí falei para vocês que esta frase ou esta palavra, essa crença limitante consciente, basicamente está ligada a um medo ou a culpa por conta do feito ou do não feito, que é o erro. E principalmente um complemento que vem aí junto, né? Um combo. Errei, então algo ruim vai me acontecer, não é assim? Fiz um erro, cometi um erro de ter feito ou deixado de fazer. Algo ruim vai me acontecer. Olha o medo aí. Vou ser castigada. Não é assim? Vou ser castigado. Pode esperar, porque algo ruim vai te acontecer. Deus vai te castigar. Inclusive, Ele está apontando o dedo para você, não é assim? Foi assim que a gente aprendeu. Só que, da mesma forma que nós aprendemos algumas crenças, que, de novo, não precisa ser uma condenação, a gente pode ressignificar, dar um novo significado, por exemplo, para esta palavra erro. Então, o primeiro ponto que eu falei para vocês ontem são algumas crenças limitantes conscientes em forma de pensamento e comunicação. Estão comigo? Segunda forma, que é o nosso tema, culpa e arrogância. Dei uns choques ontem, não foi, descrençante? Ontem eu dei alguns choques, né? Mas é sempre com muito amor e respeito para que a gente possa se chacoalhar, para que a gente possa mudar a nossa sinapse, fazer um novo caminho neuronal, fazer uma nova, a partir de um choque com amor e respeito, para que a gente possa olhar de uma nova maneira aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Para que a gente saia de uma polaridade de culpa e comece a caminhar para uma polaridade que somos em essência, que é amor. Então, segundo ponto, emoção. Quais são essas duas emoções para quem tem a crença de não merecimento? Culpa e arrogância. Já vou falar disso daqui a pouquinho, tá? E o terceiro ponto, que é o comportamento. Eu tô fazendo aqui o diagnóstico com vocês. Me aprofundei demais. Ontem a aula foi de 1h30 para mais de 1h30. E hoje, como o tema é culpa, eu quero deixar isso muito claro para vocês, para que a gente possa ressignificar no final desta mentoria, tá?
E o comportamento comum de uma pessoa que tem a crença de não merecimento? Ela não tem, essa energia de receber equilibrada. Muitas vezes ela quer só doar, ela só quer entregar, ela só quer fazer. E o comportamento de receber, ela recusa, ela foge. Ela quer fazer, mas ela não quer receber. Receber o quê? Receber presente, elogio, dinheiro, melhoria na vida, felicidade, sucesso, reconhecimento do próprio cliente, no caso de terapeutas profissionais. Ela não quer, ela se fecha. Por quê? Eu não mereço isso. Dei um exemplo de uma mentoranda minha, que tinha recebido uma promoção e foi lá fazer uma viagem a trabalho, lembram disso? E ela estava diante de um prato de camarão. Quando ela estava diante daquilo que não era comum para ela, o que ela fez? Ela quis rejeitar aquele prato de camarão. Eu não sou merecedora disso. Tem tantas pessoas passando fome. E o que eu faço nesse movimento com a crença de não merecimento? Quando eu rejeito o camarão, quando eu rejeito um crescimento na minha carreira, quando eu rejeito uma parceria, quando eu rejeito um elogio, quando eu rejeito novos clientes, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o universo, aqui não, tá tudo fechado. E ele nos diz, ok, seja feita a vossa vontade. Enquanto você não reprogramar essa crença de não merecimento, que tem como força o não receber por conta de uma culpa e por conta de uma arrogância, já vou falar da arrogância mais porque deu que se falar, não é? Deu que falar esse elemento novo que eu trouxe dentro da crença de não merecimento. Quando eu me fecho, obviamente eu não recebo mais. Lembrando que essa mentoria não vai ficar disponível, tá bom, minha gente? Papel e caneta na mão aí. Muito bem, quero compartilhar com vocês o seguinte, diante do que eu trouxe na aula de ontem e o que eu vou trazer agora, eu criei uma tríade, eu posso chamar de tríade ou de 3 pilares aí, que estão presentes, prestem bastante atenção, naquelas pessoas que têm crenças de não merecimento. A partir do que, Camila, que você criou isso? Principalmente, não só dos meus estudos, não só das minhas leituras, mas principalmente nos meus atendimentos. Quando eu recebo um mentorado individual ou em grupo, mentoria em grupo, que eu faço quase um atendimento 1 a 1, quando eu recebia mentorados com essa crença tão profunda, com essa crença tão evidente de não merecimento, existia então uma tríade. Prestem bastante atenção nisso agora, para vocês perceberem se isso está presente na vida de vocês, terapeutas, terapeuta profissional ou terapeuta de si. O primeiro pilar, falei e vou repetir. O primeiro pilar, erro. O meu foco está no meu erro. O segundo pilar, esses 2 sentimentos, esta é a tríade. Culpa e arrogância, fica no segundo pilar. E o terceiro pilar, para que você, terapeuta, identifique isso também nos seus clientes ou em você. O terceiro pilar é o fechamento, desconforto na hora que eu recebo alguma coisa. Na possibilidade que o universo me dá, que Deus entrega para mim, que o meu Deus está me entregando, porque Ele é só abundância, Ele é só amor, Ele é só prosperidade. Ele é o jorrar de tudo. Basta, como eu falei ontem, a gente olhar para a paisagem. Hoje eu acordo e faço o meu ritual de descrençar. E assim que eu levantei, eu não tinha feito nada ainda. Eu não pego o celular, para quem me conhece. Eu vou lá fazer a minha oração, vou lá fazer a minha meditação, trabalhar com o meu corpo, que é assim que eu trabalho com as minhas crenças limitantes inconscientes, sim. É assim que eu trabalho com as informações que estão no meu inconsciente. E quando eu olhei para a janela, eu vi um beija-flor. Fazia tempo que eu não via um beija-flor. Quando eu olhei para minha sacada, o beija-flor estava ali dizendo, como se dissesse para mim, bom dia, Camila. E se a gente tá cego, se a gente não olha, se a gente ou só olha e não percebe e não enxerga essa abundância de espécies, de aves, de flores. Estamos numa época em que falava isso com a Celinha, né, Celinha? Não sei se você tá aí, mas aquele florescer dos ipês, olha para essas árvores. Veja o quanto as flores estão sorrindo nessa época sempre. Mas é claro, existem os momentos de florir e agora é uma lei.
Essa é uma lei, a lei do ritmo, por exemplo. Existe um momento de eu fazer, mas existe um momento de eu receber. Olha que perfeição que é esse divino. Existe um momento de olhar para um ipê amarelo, um ipê roxo e ver aquela abundância de cor, de flores, de intensidade. E há um momento de eu me recolher no inverno, de me fazer mais presente, por exemplo, de perceber as minhas crenças. E o meu inverno não necessariamente precisa ser a estação fora, a estação do ano. Eu posso fazer desse inverno, por exemplo, à noite, onde eu me recolho. Ou nesse momento, no início do dia, onde eu faço o meu ritual para que eu, dentro de mim, possa fazer um movimento de autocuidado. Estou dizendo isso porque muitas pessoas que recusam receber cliente, dinheiro, elogio, presente, um novo amor, esqueceram de perceber a vida, de olhar para o beija-flor, de olhar para um ipê, de olhar para o sorriso do seu filho, de olhar para dentro também. Quanta coisa, terapeuta, você tem para entregar? Quantos cursos que não saem do lugar, parece uma enciclopédia ambulante, só com a informação, mas sem a transmutação, sem a ação de verdade. Sem o feito, sem a entrega, sem o doar, só recebendo muitas vezes, não é assim? Então, dentro dos meus atendimentos, quando eu percebo que aquela pessoa tem crença de não merecimento, existe essa tríade. O pensamento de que eu sempre errei, Camila, e eu erro o tempo inteiro, e o foco está no erro, e esse erro é denso, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, duas emoções importantes, tanto a culpa quanto a arrogância. E o terceiro é o fechamento. E é isso que nós vamos trabalhar nessa mentoria, que inclusive não vai ficar disponível. Quando eu falo de culpa, e trabalhando com base nos trabalhos do Dr. David Hawkins, né, que fez lá a escala de consciência, culpa, a gente está em 30 Hz. Se a gente se reconecta com quem nós somos, lembra que eu falei pra vocês ontem da sua identidade? A sua identidade está aqui, ó. A criança é puro amor, não é? A criança não tem sombra. Ela não tem repressão, a pititica, bem pequenininha, até que os pais vão colocando toda a crença ou toda a repressão diante das crenças, né? E aí ela vai se fechando, a timo dela vai ficando pequenininha. Chega na fase de adolescência adulta, a timo tá fechada, a nossa glândula de vitalidade, de vida, já não está para fora, já não tá fazendo, já não tá realizando, tá se escondendo, cheio de culpa muitas vezes. Então, quando eu estou com culpa diante dessa crença de não merecimento, preste bastante atenção e já já a gente vai fazer uma prática forte para ressignificar aquela cena em que você acredita que está conectado com culpa o tempo inteiro, que você fez ou deixou de fazer. Então se prepare aí, porque já já a gente vai fazer essa técnica, tá bom? Muito bem. Quando eu tô na culpa, o que se assemelha à culpa? Falta. Eu estou em dívida com aquela pessoa. Eu estou em dívida com o meu marido, com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu sócio, com o meu cliente, com os meus filhos. Eu estou em dívida porque eu estou me sentindo culpada. Aconteceu alguma coisa, eu me sinto culpada e naturalmente a minha frequência ou a minha conexão que eu estou emanando é culpa, 30 Hz. Olha a diferença de quando eu estou alinhado com a gratidão ou com a minha essência, que é puro amor. Quando eu me reconecto comigo. É 500 Hz. A diferença é imensa. Por isso você se sente travado, terapeuta. Por isso que você não realiza, descrençante. Porque você tá denso. Tá travado sim, porque tá na culpa, 30 Hz. É densidade. É paralisia. Minha gente, será que foi o meu que travou aqui? Me deu um... Voltou? Voltamos? Vocês estão comigo? Estão comigo? Foi? Ok, minha gente, arrumei aqui. Estão comigo? Estão me ouvindo bem?
Senhor Lauro, me dá um alô que eu mudei aqui a internet de novo. Voltou? Ok, muito bem. Então vamos lá. Vamos começar essa ressignificação. Que eu começo a reprogramação de toda e qualquer crença. Nesse caso a gente está falando... Obrigada, minha gente, pelo feedback aí. Ok, muito obrigada, viu? A gente começa toda e qualquer ressignificação ou toda reprogramação por um novo olhar, por uma nova informação. Eu preciso olhar para a culpa ou para aquela cena de uma outra forma. Eu preciso reprogramar essa crença limitante inconsciente em forma de culpa. Eu preciso começar a reprogramar a partir de uma ressignificação. Existem diversas técnicas dentro do método Descrençar, inclusive. Mentorado meu sabe disso. Existe um módulo só de técnicas, tanto para crença limitante consciente, nível racional, quanto para crença limitante inconsciente, certo? Então hoje a gente vai fazer um trabalho, vamos começar essa reprogramação com uma ressignificação. Eu vou usar o meu neocórtex, eu vou usar uma parte do meu cérebro, uma parte mais moderna. Por que será que eu penso? Por que eu tenho a linguagem? Por que eu sou mais criativo? Por que eu faço conexões e cálculos? Porque hoje, depois de milhões de anos, eu tenho uma capacidade que eu não tinha lá na época dos homens das cavernas. Então eu preciso usar isso a meu favor. Eu preciso ter consciência e usar isso a meu favor. E a gente vai começar usando isso agora. Para quê? Para reprogramar as nossas crenças. Tanto as crenças limitantes conscientes quanto inconscientes. Quando eu falo de consciente eu olho para o erro como algo muito denso, que me gera culpa, que me faz ser arrogante. Quando eu falo arrogante, eu disse que eu ia falar isso um pouquinho também para vocês, né? Me aprofundei ontem, mas arrogância no sentido de eu não posso errar porque se eu não posso errar é porque eu acredito que eu sou perfeita. E qual é o ser humano que é perfeito? Eu só começo a melhoria quando eu vou para fora e eu faço. Eu dou minha cara a tapa. Quando eu aprendo com a minha gafe. Eu não gosto da palavra erro, eu gosto de gafe, tá bom? A gente vai aprender isso já já. Eu começo a dar um significado para aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, mudando a palavra. Se hoje erro é denso, se hoje dieta é pesada, porque eu preciso parar de comer coisas que eu não gostaria de parar, eu preciso dar um novo significado, inclusive mudar a minha palavra. É assim que a gente começa a nossa reprogramação. E para isso eu tenho que ter consciência. Para isso eu preciso perceber e me perceber qual é o significado que eu estou dando para essa palavra, nesse caso dessa mentoria, de erro. Vamos mudar essa palavra agora? Erro é pesado para você? Tá tudo bem, vamos usar gafe. E quando a gente fala gafe, né, para mim, e esse foi das ressignificações que eu fiz no meu processo, porque lembra, eu contei para vocês ontem, eu tinha também muita culpa, muita crença de não merecimento e rejeitava muita coisa boa, como por exemplo, ser empreendedora como eu sou há alguns anos já. Eu queria voltar para aquele padrão de dor, de não poder ter qualidade de vida, de não poder ter tempo com os meus filhos. Então, o que eu comecei a fazer? Peraí, deixa eu perceber, essa palavra erro é pesada? Deixa eu mudar. Para qual que eu quero mudar? Para gafe. Porque gafe para Camila significa dar risada. Significa dar risada porque, por exemplo, eu tô num baile, isso já me aconteceu, eu tô num baile e eu mesma piso no meu vestido. E aí eu dou umas cambaleadas, né? Você já viu aqueles memes onde as pessoas estão dançando e daqui a pouco a mulher dá um rodopio lá e não dá muito certo? Não é pra olhar como, se ferrou, não é isso. É olhar como uma gafe, algo engraçado, porque somos nós, conscientes de nós mesmos, que podemos dar um novo significado. Então, de novo, se erro é pesado, comece a chamar de gafe. Aquilo que você fez no passado com o seu pai e com a sua mãe. Aquilo que você deixou de fazer pro seu marido, pra sua esposa e por isso a relação acabou. Aquela oportunidade de trabalho que você falou não e que perdeu um baita negócio. Não é erro, é gafe. Sente essa palavra. Erro, pesado, tá na polaridade densa. Erro é pesado, é condenação. Vou pra gafe que eu fiz. Comecei a usar o meu neocórtex e comecei a dar um novo significado. A partir de hoje,
Eu não vou mais usar essa palavra erro. É muito bonito ver nas mentorias, né? As palavras, os meus mentorados já estando presente. Não é problema, é desafio. Não é erro, posso chamar de gafe. Pode chamar do que você quiser. Desde que você comece a tirar o peso de você, porque você se coloca numa posição de condenado e condenada. E é por isso que em 30 Hz, por conta da culpa, você fortalece a crença de não merecimento e não realiza. Então tá com você também olhar para aquilo que fez ou deixou de fazer de novo e dar um novo significado. Chama de gafe. E essa gafe faz parte do meu processo de aprendizagem. Diz para você: aquilo que eu fiz ou deixei de fazer foi o melhor que eu pude com a consciência que eu tinha. Se eu não disse eu te amo para minha mãe, se eu não disse eu te amo para o meu pai, se eu não disse me perdoa e ele morreu, por exemplo, ou ela morreu, presta atenção. A partir de agora, substitui essa palavra erro por uma gafe, que faz parte do seu processo de aprendizagem. Falando para você que naquele momento foi o melhor que você pôde falar. A gente está no nível racional, mas a gente precisa começar por aí. Trazendo consciência para daqui a pouco a gente ir para o buraco mais embaixo. Trabalhando a frequência, trabalhando esta emanação. Isso que está no seu campo de culpa, 30 Hz, o que você está emanando e por isso sua vida está travada. Por isso você não tem sucesso profissional. Por isso você não tem relacionamentos dignos e equilibrados. Porque é o que mais você sente culpa. É o que mais você sente arrogância. Eu não podia ter errado. Eu já nasci perfeito. A gente tem tanta paciência com criança, né? Muitas vezes. Não estou dizendo os extremos, mas na maioria das vezes os nossos filhos, nossos sobrinhos, os nossos alunos, a gente tem paciência porque eles estão no processo de aprendizagem. Mas quando somos nós, a gente nem coloca essa possibilidade. Nem abre brecha para essa possibilidade. Estou no processo de aprendizagem. Eu estou aprendendo a ser melhor. Eu tenho uma parte imensa de bicho ainda dentro de mim. Um cérebro reptiliano ainda dentro de mim. Mais antigo, mais primitivo. Eu estou aprendendo a ser humano. Que vive lá no amor, na essência, na conexão com o agora. A minha mente fica desesperada. Ela vai pro passado, culpa, culpa, culpa. Ela vai pro futuro, ansiedade, ansiedade, ansiedade. Eu tô treinando a partir do meu processo de aprendizagem, de evolução, viver na presença. Presença essa que é onde eu me conecto com o divino, é onde ele está. Com a minha identidade. Eu estou em processo de aprendizagem eterno. Diga isso pra você. Pra diminuir essa arrogância. Para achar que você não podia ter dado esta gafe, feito esta gafe. Traz presença, começa por aí. Muito bem. Quando vocês começam a trabalhar então junto comigo nessa mentoria, a culpa e a arrogância, você pode dizer para você, aquela minha gafe não foi legal não. Mas eu aceito o que eu fiz. É diferente de se conformar. O que é se conformar? Pensa numa forma de bolo. Quando você faz a massa de bolo e você coloca dentro da forma, é como se aquilo fosse conformado. Não pode sair de dentro daquela forma. É quadradinha. Ela só pode ser daquele tamanho. Quando você se conforma, não tem muita diferença dessa forma de bolo, não. O que é se conformar? É não fazer. É não estar aqui nessa mentoria, é não fazer diferente. É se conformar. Sou condenada mesmo. Fiz errado mesmo. Tinha que ter feito certo mesmo e não fiz. Eu me conformo. E não busco fazer diferença. Não busco fazer diferente, ressignificar, mudar a minha percepção. Eu estou conformado. É diferente de aceitação. Aceitação é, essa gafe foi uma meleca. Fiz merda. Aceito isso. Essa gafe não foi legal? Eu devia ter pedido perdão antes dessa pessoa falecer, por exemplo? Uma fatalidade. Eu devia ter aceitado aquela promoção, mas não fiz.
com aquele nível de consciência que eu tinha. Lembra? De novo, a gente está trabalhando em nível racional primeiro. Já já a gente vai para o emocional. Mas eu preciso dar esse significado. Beleza? Muito bem. Como é que eu trabalho a culpa? Qual é o oposto da culpa? Eu preciso decidir me perdoar. Eu preciso decidir me perdoar. Eu preciso todos os dias decidir me perdoar. O maior desafio da nossa vida é olhar para aquilo que a gente fez ou deixou de fazer e se perdoar. Ontem falei muito disso e o que eu quero focar em você hoje é: a única forma de você diminuir essa culpa é se perdoando. E se você não se perdoa, naturalmente você não se torna, então, uma pessoa que perdoa o outro. E nas relações a gente precisa sempre desse perdão e auto-perdão. Porque o outro também, assim como eu, não é perfeito. Ele está num processo de aprendizagem, assim como eu, assim como você. Diga para você todos os dias de manhã, olha pro espelho. E mesmo que a sensação seja de, cara, como é desafiador se perdoar. Por isso Jesus veio para nos ensinar também a se perdoar, a perdoar o outro, não foi assim? Porque sabia que é desesperador essa sensação de culpa e é desafiador se perdoar. Porque tem um ego absurdo, tem uma mente, nós temos uma mente que é muitas vezes a nossa maior carrasca. É a nossa mente que mantém, que faz com que a gente fique se culpando, se autoflagelando, se condenando, olhando para o passado ou olhando para o futuro. Então, você só vai diminuir a sua culpa quando você decidir todos os dias, olhando no espelho, dar esse comando. Hoje eu escolho, hoje eu decido me perdoar. Hoje eu decido dar risada das minhas gafes. Não dos meus erros, mas das minhas gafes. Sabendo que quando eu tô na arrogância, é porque eu tô reforçando a crença de que eu nasci perfeito e eu não podia ter errado. Como eu posso ter errado? Como você pode não ter errado? Pode não ter cometido a gafe? Se para sempre você está num processo de aprendizagem. Então a culpa, que está diretamente ligada à crença de não merecimento, a gente só polariza, só o oposto, só ressignifica, só começa um movimento de reprogramação quando decidimos nos perdoar. Quando a gente sai da polaridade, então, da culpa e começa a ir para a polaridade do amor. O que é o amor? É o auto-perdão, é o perdão do outro. Não é para isso que a gente está aqui também? Para aprender a se perdoar e perdoar o outro? O tempo inteiro, todos os dias. Fez algo que é uma baita gafe com seu filho? Você está em processo de aprendizagem como mãe. Fez uma baita gafe com seu marido? Mesmo que ele não aceite o seu perdão, você precisa reconhecer que foi uma gafe e você precisa reconhecer que está no processo de evolução, que está aprendendo, que não nasceu pronto. Precisa ter paciência, assim como você tem com as crianças. É tão bonitinho, né? Aquelas crianças que caem, mas levanta e cai de novo e vai lá buscar o brinquedo do outro lado da sala, mas é bonitinho. Mas por que você não acha bonitinho também você? Pedir perdão pra si, pedir perdão pro outro e saber que você tá no processo de evolução. E o terceiro pilar dessa tríade, então, tô trabalhando esse erro, que eu quero que vocês agora substituem por gafe. Tô trabalhando a culpa e a arrogância a partir dessa consciência, utilizando o meu neocórtex, usando sim a minha parte racional, dando esse comando para mim todos os dias. E o terceiro, que é o comportamento de se fechar para receber, você precisa se abrir, ficar presente, orar e vigiar o tempo inteiro. Se uma pessoa te elogia, não justifica. Não dê justificativa, não, mas isso aqui eu paguei baratinho. Ah, não, são seus olhos. Ei, recebe. Diga só, gratidão. Muito obrigada, eu recebo. Quando é que eu recebo?
Quando eu me curvo, quando eu aceito o elogio. Quando eu me disponho a atender um novo cliente, por mais desafiador que possa parecer, se pareceu, se surgiu no seu campo, você tem o que precisa para ajudar. Você só precisa ir lá fazer. É para isso a nossa semana, essa semana, a próxima semana, o aulão do dia 16, para te destravar, terapeuta. Terapeuta profissional que tá cheio de curso, mas tá travado, tá adoecendo, tá cheio de dívida, porque ainda não entendeu o tamanho da sua missão. Porque se sabota, porque se dá desculpas e justificativas, porque foge, porque procrastina, porque tá cheio de crença, cheio de culpa. Então, o seu teste, a sua tarefa de casa nessa mentoria, terapeuta, é aceitar, beleza? A partir de hoje, fique presente, tatue isso, escreva isso. Repete pro outro, obrigada. Se você achar, por exemplo, se alguém te diz assim, nossa, como você tá bonita, mas você não achou tão bonita assim o jeito que a pessoa está, não minta pra ela, porque isso não é pra ela que você tá mentindo, é pra você. Só agradeça. Obrigada. Eu recebo. Os meus alunos sabem da nossa frase, né? Me coloquem em aceitação demais. Se coloquem em aceitação demais. Isso é um comando que você dá pro universo. Pode vir. Porque da mesma forma que eu tô recebendo, eu também tô doando. Eu quero equilibrar os dois campos. O yang, o dar, o agir, ir pra fora, o verão, o sol. E o yin, o receber, o útero, a lua, a noite, a introspecção. O ritual descansar, a meditação, o pra dentro. Eu tô indo e tô recebendo. Eu tô doando e tô recebendo. Eu tô entregando e tô aberta para receber. Fique presente para isso. Certo? Muito bem. Eu quero que agora, então, vocês deixem aqui um pouquinho o chat. Eu vou fazer um teste para ver se a música, apesar do meu fone de ouvido, tem um microfone aqui, eu não sei se vocês vão escutar, mas fiquem com a minha intenção, tá bom? Preparei meio que de última hora, de bate-pronto aqui, para não deixar vocês sem uma vivência também. Val, ó, uma baita gafe, Val, para você aprender. E vou dizer, Val, nenhum cérebro gosta de perder nada. A gente sofre quando a gente perde 100 reais, 1.000 reais, muito mais do que se alegra quando ganha 100 reais ou 1.000 reais. Faça esse teste. Naturalmente, o nosso cérebro, Val, não suporta a possibilidade de perder nada. E quando a gente perde, quando a gente erra, a gente precisa começar a se auto-perdoar. A precisa dar esse novo significado para a palavra. Não foi erro, foi uma gafe, que agora eu escolho tirar um aprendizado. Eu preciso buscar um aprendizado desta relação, desta falta de dinheiro, desse golpe na internet. Aconteceu. E se você ficar olhando o tempo inteiro para aquilo que aconteceu, você vai cada vez mais se afundar. Eita, volta para a realidade, volta para o agora. Volta para o que você tem controle. Você não tem controle sobre o que aconteceu. Você só tem controle ou administração no agora. Então volta para agora. Que merda que eu fiz? Ok, vou me perdoar. Vamos começar isso. Val, você me deu um exemplo aqui e eu quero explicar essa técnica que nós vamos fazer a partir de agora. A partir, por exemplo, do que a Val vivenciou, tá? Ela escreveu aqui: cair em um golpe financeiro na internet que está me destruindo. É a sua mente, Val, o seu ego que tá te destruindo, não a sua essência. A sua essência, essa conexão com o amor que você é, não te destrói, porque é amor. O que tá te destruindo é esse ego, essa mente que não aceita perder, que tá pegada, que não solta o que aconteceu, que tá focado lá no passado. Então, é esta cena, Val, que eu quero que você faça essa técnica comigo agora, com todos nós aqui, tá bom? Então, pra você que tá se sentindo culpado ou culpada, terapeuta profissional ou terapeuta de si,
Presta atenção. Escolhe uma cena. Fala para as pessoas que estão aí ao seu redor nesse momento, no momento presente fisicamente, se você tá com pessoas aí, que você vai fazer uma técnica agora. Rápida, mas muito profunda. E o que é que eu preciso de você? Eu preciso que você escolha essa cena, ou só experiencie. Se você não lembra de uma cena, não tem problema. Só siga comigo aqui, siga com a gente, que já já essa mentoria vai sair do ar, tá bom? Mas se você puder, escolha essa cena. Fecha seus olhos agora. Solta o chat aqui, já avisou as pessoas que você vai precisar de um momento aí de privacidade. Eu quero que você vá respirando. Eu quero que você esteja no momento presente aqui comigo, nessa nossa mentoria. Para que você transmute essa energia de culpa. Eu quero que você feche os seus olhos. Que você comece a respirar enquanto eu coloco uma música aqui. Eu espero que vocês ouçam, mas se não ouvir, tá tudo bem. Fica com a minha intenção. Vai agora, descrençante, para aquela cena. Aquela cena que até agora você acreditou num erro. Vai para aquela cena nesse momento de algo que você acredita que fez errado ou porque deixou de fazer alguma coisa. E naquela cena, a partir daquela cena, desde aquele momento, descrençante, desde aquele exato momento, a culpa te acompanha. Entre em contato com aquela cena. Vai para aquela cena. Confia. Nesse momento, o seu cérebro que não distingue ficção de uma possível realidade. É para sua reprogramação. É para sua ressignificação. Confia. Vai para aquela cena. Vai respirando e vai para aquela cena. Provavelmente você esteja com mais pessoas nessa cena. Não importa se ela está encarnada, se ela não está, se ela está viva ou não. Não importa em qual momento foi que aconteceu isso. Vai para a cena. Observa a cena. E deixa vir a emoção que tiver que vir. A emoção que vier. Aceita, acolhe. Vai respirando. Estando nessa cena, sentindo tudo o que você sentiu, buscando sentir o que sentiu e que te manteve na culpa. Vai, continua na cena. E agora, eu quero que você faça o seguinte, descrençante. Mantendo tudo exatamente do jeitinho que precisa estar nessa cena, você vai mudar a sua reação. Você vai mudar a sua reação nesta mesma cena. E agora, nesse momento, nesta cena ainda, onde te fez se fixar numa culpa, num possível erro, você vai trazer do seu lado uma pessoa que te dá força. Um mestre, uma referência para você. Pode ser seu pai, se ele te dá força. Pode ser sua mãe, se ela te dá força. Deixa essa pessoa aí do seu lado. Essa pessoa que te dá força. Pode também ser a sua parte adulta, perfeita, divina. Uma parte centrada, uma parte divina, perfeita. Essa pessoa do seu lado vai te passar força. E nesse exato momento, na mesma cena, você muda o que você disse. Você muda o que você fez. Lembra, o seu cérebro não distingue realidade de ficção. E você pode mudar a sua cena, o que você fez. Não a cena, o que você fez ou o que você disse. Não mude o outro, não mude o que o outro fez, mude você. Você muda você nessa cena. A sua reação nessa cena já mudou. Você vai mudar o que tem controle, descrençante. E essa pessoa do seu lado, que te dá forças, que te dá coragem, ou essa sua parte perfeita e forte, diz o seguinte pra você: pronto, tá feito,
Você não precisa mais se culpar. Você fez o que pôde e agora, no presente, você está escolhendo fazer diferente. Você não precisa mais carregar com você esse peso. Você pode soltar esse peso. Escuta essa pessoa, ela olha para você, ela diz isso para você. Solta esse peso agora. E você escolhe soltar esse peso agora nessa cena, porque você mudou o que estava sob seu controle. Isso. Deixa essa culpa aí nessa cena. Você não precisa mais dela, descrençante. Você agradece, porque ela cumpriu um papel. Você agradece essa culpa que esteve com você até hoje. E você escolhe agora ficar com a gratidão. A gratidão por ter aprendido a partir desta cena. Porque agora você pode escolher ficar com amor, ficar com o aprendizado, para continuar o seu processo de evolução. Até esse momento, com a culpa, você estava bloqueado, você estava bloqueada. Você estava estagnado, você estava estagnada. Mas agora, escolheu substituir pelo amor. O amor que é a sua essência. Você deixa a culpa e leva dessa cena o amor. Você volta para o seu processo natural de evolução. Isso, descrençante. Agradeça a essa pessoa, a esse mestre, a essa referência, a sua parte perfeita, ao seu mentor, que está aí te dando força e que está te dizendo, pode soltar essa culpa. Agradeça se foi o seu pai, se foi a sua mãe. Agradeça a você, porque você mudou a cena, o que você tinha controle. Vai respirando, descrençante, profundamente. Lembra? O seu cérebro não distingue realidade de ficção. E agora, juntando as suas mãos, como numa posição de gratidão à vida, de gratidão à sua parte perfeita, de gratidão à sua referência, ao seu mestre, ao seu pai, à sua mãe, de gratidão à sua parte divina. Você vai se distanciando dessa cena e dizendo, você para você mesma, você para você mesmo, eu escolho me libertar. Eu escolho essa ressignificação. Eu escolho tirar um aprendizado daqui, sabendo que eu estou em processo de aprendizagem, de evolução. Vai respirando, descrençante. Vai respirando profundamente, vai se distanciando da cena, vai se conectando com o momento presente, com esse espaço físico que você está nesse momento, sozinho ou com alguém. Volta para o momento presente. Diz pra mim como você está. E saiba que nada do que foi será. Nada do que foi será. E a gente escolhe. M. Camargo, tá leve, que bom, amor. Você já ressignificou. Olha que lindo, arrepiei aqui. Pati, chorou? Deixa sair. Sandrinha, que responsabilidade. Gratidão, meu amor. Como é que vocês estão? Me digam. Deixa aí. Porque nada do que foi será, né não? Até porque isso é uma lei. A lei do ritmo. Sabe as ondas do mar? É a nossa vida. Aquilo que foi, deixou um aprendizado. Aquilo que está, aproveite. A Rose chorou também. Oi, Fabi, bem-vinda. Gil, muitas lágrimas, que bom! Uma das formas da transmutação, assim como o fogo transmuta, por exemplo, uma energia densa, o fogo é um elemento de transmutação, o choro também é. O choro também é. O sono, quando a gente dorme.
A Catinha disse, veio uma voz que me disse, nada é pra sempre. Isso também passa. E aí eu coloco essa música do Lulu, né? Nada do que foi será, nada é pra sempre, tudo passa. Como uma onda no mar, mas quando você fica apegado, você escolhe, descrençante. Terapeuta, você escolhe. Você escolhe ficar travado ou viver sua missão. E é pra isso que a gente tá aqui, pra você se destravar. Porque se você não vive sua missão, terapeuta profissional, terapeuta de si, se você tá desconectado porque tá travado, porque tá cheio de culpa, cheio de crença limitante, a vida tá passando e você tá deixando ela passar, sem tirar um aprendizado, sem experienciar, sem experimentar. Não é, Juju? Não é escolha? Kalitia, vamos viver a sua missão, hein? Já foi, né, Val? Que bom que você chegou. Que bom. Deixa aí, Val. Solta. Não se apegue. Tem um monte de coisa pra acontecer. E se você fica apegado, descrençante, se você fica segurando aquela cena, tudo que tá por vir de abundância e de prosperidade, trava. Trava. E é você quem trava. Né? Hoje foi pra conta Platinum. Que bom, Paty. Minha gente, ó, beijo pra vocês. Gratidão pelo tempo. Entenda que a vida é esse ritmo de ir e vir. E quando algo vai, você pode deixar ir. Tem um aprendizado que você pode deixar ficar, tá bom? Beijo pra vocês. Até amanhã com o atendimento. Ah, o link pra Masterclass Missão Terapeuta tá na minha bio. Beleza? Deixa eu lembrar vocês o que nós vamos ver amanhã é atendimento, mas na quinta-feira tem algo que eu vou dizer pra vocês que sem isso, você entra em conflito e não realiza, tá? Tem algo que é muito importante que vocês considerem e que eu vou falar na quinta-feira. Na sexta-feira, como elevar a sua autoestima e a sua autoconfiança para ser um terapeuta de sucesso. Terapeuta profissional, terapeuta de si. Beijitos, até amanhã. Tchau, tchau.